O layout líquido e o layout alternativo é muito legal, até porque muitas vezes você faz um documento para ser impresso em A4, mas queria ele adaptado em A2, em A5 ou adaptado em A3. Então, se você quiser fazer layouts alternativos ao documento, ou então layout líquido para quando você quer fazer algo para ser publicado numa publicação digital. Então, se você quiser que aquele layout se adapte a um celular, a um tablet, a um computador, então ele vai se ajustando automaticamente. Então vamos ver como trabalhar com layout líquido e alternativo. Layouts líquidos e layouts alternativos podem nos ajudar a fazer com que o nosso documento se adapte ao dispositivo ou aonde ele está sendo exibido, ou então a tamanhos de páginas diferentes e tudo mais. Veja bem, tudo que temos feito até agora está sendo definido aqui para o tamanho de uma folha A4 na vertical, é isso que ele está falando aqui. Se eu quiser fazer um layout alternativo, por exemplo, se eu quisesse adaptar esse layout para uma folha A4 na horizontal, ou então para outro tamanho de folha, ou para outro dispositivo, eu posso vir nesse botãozinho aqui, ó, escolher criar layout alternativo. Se não estiver aparecendo aqui para você agora, então você vem aqui no menu Layout, criar layout alternativo. Aqui você pode escolher quem vai receber essa orientação. Vou escolher aqui todas as páginas. Qual será a orientação? Eu vou escolher aqui, por exemplo, a própria 4, só que horizontal, né, deitado. Vou até renomear aqui para H. Se eu quero preservar um layout líquido existente, a gente já vai ver o que são essas regras de layouts líquidos. Então, tudo que eu quero é preservar e OK. Então, ele mostra aqui para mim um novo, como se fosse outro documento no mesmo, né? Um outro elemento já todo adaptado à horizontal. Ó, tá? Essa imagem aqui, deixa eu te mostrar. Essa imagem aqui exemplifica bem a diferença entre layout alternativo e layout líquido. O layout alternativo, toda vez que você quer que esse documento, que essa diagramação que você fez se adapte a outro dispositivo, você vai ter que criar o layout como a gente fez e vir adaptando a cada dispositivo manualmente, né? Ou seja, agora eu teria que vir aqui e vir desbloqueando e arrumando o tamanho e encaixando novamente, porque agora eu estou preparando o meu documento para o dispositivo na horizontal, né? Então eu teria que vir trabalhando, ajustando, arrumando, para que a impressão na horizontal também funcione. A gente vai ver que na hora da exportação, a gente vai poder daí escolher quais tipos de layout a gente quer exportar, ou se todos eles, e daí ele vai ajustar para mim a exportação dos diferentes tipos de layout. Então aqui a gente pode adaptar o layout horizontal e o layout vertical. Então no mesmo documento a gente pode preparar os dois layouts, mas no caso do layout alternativo tem que ser manual. Então você vai criando mais aqui no mesmo documento e ajustando manualmente para encaixar legal na folha, para funcionar esse layout. Já o layout líquido, como o nome já diz, a água ela se adapta onde ela estiver inserida, né? Então, layout líquido é baseado nessa mesma lógica, ou seja, ele vai fluir no documento dependendo do tamanho do dispositivo. Então, se for um iPad, ele vai apertar tudo ali no tamanho da tela. Se for um iPhone, vai apertar mais ainda. Se for um Kindle, vai adaptar. Então, ele vai ajustando os elementos criados a cada dispositivo. E para fazer correto do jeito que você quer, ele tem algumas regrinhas. Quer ver? Eu vou vir aqui. Então, eu posso escolher trabalhar com layout líquido ou alternativo, ou os dois, mas para não confundir aqui, eu vou tirar esse layout alternativo, excluir, e ter somente o vertical, e agora eu vou fazer o líquido, tá? Então, vou vir aqui nessa página aqui, por exemplo, e ajustar. Então, layout líquido, ele vai abrir esse painel. Bom, primeiro que o layout líquido, ele se ajusta às páginas selecionadas, ó.
regra de página do Liquid, página 3. Então, se eu quiser em todo o documento, eu teria que clicar em uma, segurar o Shift e clicar na última. Agora ele pega todo o documento. E aqui a gente escolhe a regra de layout líquido que vai ser utilizada, tá? Escala vai fazer com que os objetos alterem o seu tamanho para se adaptar. Tá? Eu posso selecioná-los, ele já está até aqui na ferramenta página, e daí eu poderia até arrumar o tamanho das páginas aqui. Inclusive, isso ajuda também para quando o teu cliente mudou de ideia e quer agora o documento em outro tamanho de folha, então você pode escolher aqui Liquid, escala, e daí aqui em configuração do documento, alterar o tamanho da folha que já vai arrumar em todas as páginas, tá? Ou recentralizar, para centralizar todos os elementos, baseado num objeto, aí ele aparece essas configurações aqui, ó. Tá? Essas configurações estão trancadas, ou seja, independente do tamanho da tela, a largura e a altura do objeto vão permanecer as mesmas. Mas se eu der um clique nesse cadeado, aí aparece essa cobrinha, ou seja, se eu tiver numa tela menor, a caixa de texto vai diminuir automaticamente, os elementos vão descer aqui pela tela automaticamente para ficar legível na largura, né? E aqui, se eu quiser que também aconteça na altura, ok? Então, a gente consegue adaptar largura e altura, ou marcando esses botões aqui, dá na mesma. E aqui, se eu quiser fixar um pino, ou seja, se na parte superior eu não quero que ele nunca mude de lugar, ou na parte aqui da esquerda que ele fixe e nunca mude de lugar. Então, coisas que eu queira fixar para na hora de ele ser líquido, né, na hora de ele adaptar ao dispositivo, que alguns elementos fiquem fixos. Isso vale para tudo, ó. Então, se eu marco aqui baseado no objeto, tá? Lembrando que a regra do layout líquido, ele se baseia para cada página. Então, eu posso ter uma regra na página 5, outra regra na página 4. Então, digamos que na página 5 eu quero baseado em objeto, tá? E daí eu posso selecionar o objeto, pedir aqui um ajuste automático, ele automaticamente se ajustar e trancar em alguns lugares. Então, eu consigo vir ajustando esse layout de acordo com a página e de acordo com o elemento selecionado, tá? Ou com base em guia, digamos que você já colocou linhas guia definindo o tamanho, que é um iPad, um iPhone, né? Então, um outro leitor, você pode trazer as linhas guia e pedir para ele se basear nas guias para ajustar os elementos, tá? Ou se eu já tiver criado tudo na página mestre, a página mestre com esse tipo de ajuste, então eu peço para ele, olha a página mestre e tal, e vê a regra que eu defini lá. E é essa regra que é para valer para essa página que tem aquela página mestre aplicada, tá? Então aqui a gente pode escolher o tipo de regra que eu quero. Lembrando, isso aqui, claro, até podia ser utilizado para impressos, né? Ou seja, você quer, como eu mostrei, definir tamanhos diferentes de folhas e ter layouts alternativos, mas no caso aqui do layout líquido faz muito mais sentido se for um EPUB, né? Uma publicação digital, que eu quero que a pessoa tenha uma boa experiência com aquela leitura, independente do dispositivo que ela estiver utilizando. Então, você precisa vir objeto por objeto ou fazer uma regra geral baseada em páginas mesmo para poder adaptar as páginas e os elementos ao dispositivo que estiver sendo utilizado para acessar essa diagramação, ok? Então você vai marcando os objetos, ajustando os objetos, criando um layout alternativo ou utilizando o layout líquido para que isso aconteça automaticamente, tá? Isso eu já trabalhei um pouco com esses elementos assim, né, de layout, então eu te digo que infelizmente a gente na prática tem que se basear em bastante testes para você ver se realmente está legal, está encaixando legal no iPad, no Kindle, no iPhone, onde quer que seja. Você tem que muitas vezes jogar nesses dispositivos mesmo para ler e ver se tá funcionando, se está realmente da forma que você gostaria, tá? Então, através dessas regras a gente consegue, mas é algo que se baseia em testes e talvez seja um pouco dispendicioso assim, de tempo, mas se o teu cliente realmente quer, é necessário e você vai cobrar por isso também, né?